Diego Pavão está com a gente aqui, nosso editor de assuntos internacionais, para a gente compreender ainda mais essa questão. Os grupos agora serão colocados na mesma categoria de outros, como a Al-Qaeda, o Hamas, cartéis do México. Como é que fica agora esse cenário, Pavão? Bem-vindo. Obrigado, Elisa. Bom dia para você e bom dia para quem acompanha o live em casa. Pois é, historicamente, essa era uma classificação usada pelos Estados Unidos para se referir muito àqueles grupos político-ideológicos, aqueles grupos que queriam destruir governos, derrubar governos, tomar nações. E o que a gente tem visto, na verdade, é que os Estados Unidos têm mudado um pouco os critérios para os grupos entrarem nessa classificação. Historicamente também, a questão de crime organizado, transnacional, mesmo que fosse transnacional, era um problema tratado pelos Estados Unidos como de segurança pública. E o que a gente tem visto agora é que esse problema, essa questão, e não só em relação ao PCC e o Comando Vermelho, mas isso já tem acontecido com outros grupos, isso tem virado um problema de segurança nacional, tem se tratado isso como um problema de segurança nacional. E aí entra uma outra categoria, não é caso de polícia, é caso que envolve defesa, segurança, inteligência, quer dizer, é outro patamar mesmo. E isso, claro, essa tendência agora a gente vê sendo reforçada com essa inclusão das facções brasileiras. Vamos mostrar, Elisa, vamos. Aqui no mapa, os grupos que estão nessa lista. Não coloquei todos, porque seria muita coisa, mas alguns dos grupos principais que os Estados Unidos classificam como terroristas. Vamos começar aqui pelas Américas, né? Aqui a gente tem muito essa tendência do problema de polícia que virou problema de segurança nacional. O México tem muito isso. No México tem 6 cartéis designados exatamente nessa categoria. Os Estados Unidos também olharam para o México, o problema do narcotráfico no México, olharam para isso também como um problema de saúde pública. Porque no México, pelo México, entrava, ou entra ainda talvez, muito do carregamento, por exemplo, de opioides para os americanos. E nos Estados Unidos, a gente até já falou disso aqui na CNN, a questão de opioides virou, de fato, uma crise de saúde pública. O fentanil, que é um opioide super forte, muito mais forte até que a própria morfina, entra pelos Estados Unidos muito por causa do México e por causa da atuação desses 6 cartéis principais que dominam o México. Por isso, a gente vê essa mudança também em relação a como o narcotráfico é tratado pelos americanos. Aí a gente vai mais ao sul, para a Colômbia, a gente tem o Exército da Libertação Nacional, por exemplo, nasceu como um grupo ideológico, marxista, mas que depois começou a dominar muito as rotas do narcotráfico na região. Na Venezuela, a gente tem o Trem de Aragua, que, mais ou menos como o PCC, Elisa, também foi um grupo que se criou e cresceu muito dentro do sistema prisional e consegue operar com relativa facilidade dentro do sistema prisional venezuelano. É uma das semelhanças, vamos dizer assim, com o PCC. E aí a gente tem, como eu disse, o PCC e o CV, Comando Vermelho, que agora reforçam essa tendência de que esse crime organizado não é mais tratado como a questão de segurança pública, mas de segurança nacional. E aí, saindo das Américas, a gente vem aqui para o Oriente Médio, onde já muda totalmente de figura a coisa. Então, a gente tem aqui Síria e Iraque, e aqui Afeganistão com a Al-Qaeda, Estado Islâmico e a Al-Qaeda. Grupos, Elisa, que têm uma outra função. Grupos que querem formar um califado. O que é isso? Seria, na verdade, um grande reino islâmico em que a religião ficaria acima de tudo. E aí a gente vem para os conhecidos que a gente tem falado bastante, Hezbollah, financiado pelo Irã, grupo que penetrou muito na estrutura política do Líbano, o Hamas tentando dominar a faixa de Gaza e, claro, a oposição a Israel. A Jihad Islâmica também financiada pelos iranianos. E aí a gente separei outros 2 aqui nas Filipinas, o Abu Sayyaf e o Boko Haram. Grupos que usam muito técnicas, táticas de milícia para também deixar claro um objetivo. O Boko Haram, por exemplo, se opõe muito à educação ocidental das alunas, tem muito sequestro de alunas realizados por esse grupo, e o das Filipinas também com essa tática de sequestro. São outros tipos de grupos
que tem outros tipos de operação, mas que também também estão nessa lista dos Estados Unidos, da qual agora fazem parte PCC e Comando Vermelho. Que importante poder ver isso e visualizar o tamanho do debate, das complexidades de cada um desses grupos tão diferentes e todos no mesmo pacote. Quais são os efeitos daqui para frente? Qual o tamanho da atitude, se vai haver ou não, dos Estados Unidos para com o Brasil? Fica sob responsabilidade da sequência na programação aqui da CNN, tá bom? Obrigada. Obrigado, bom fim de semana.